E aí, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bryce Crawford. Eu sou o Bryce e hoje estou super animado para este episódio. Fiquei tão empolgado quando tivemos a ideia e fui inspirado pelo sermão de Francis Chan, Morno e Amando Isso. Esse é o título deste episódio, Como Parar de Viver em Cima do Muro. Estou muito animado porque vivi como um cristão morno por tanto tempo e quero provocar seu cérebro hoje para tocar seu coração. E eu quero que Deus use este episódio do podcast para sondar seu coração e apenas reflita, sabe? Deus conhece nosso coração melhor que qualquer homem. Nós nos conhecemos muito bem, mas Deus conhece nosso coração melhor do que nós mesmos. Então eu oro para que este episódio seja um momento em que você diga: Deus, esquadrinha meu coração. Tipo, me mostre coisas que eu preciso erradicar. Porque este episódio, estou tão animada para ele e eu simplesmente odeio o cristianismo morno porque se tornou tão normalizado. E precisamos falar sobre isso e vamos apenas conversar sobre como eu simplesmente não acho que o cristianismo morno seja sequer uma coisa real. Isso é só uma opinião controversa, só pra ser bem honesto. Só pra ser bem honesto. Agora, a definição de morno significa que não é nem frio nem quente. Então é como aquele estado de meio termo. Lembro-me de quando eu estava morando com a minha avó por um tempo, ou quando eu ia lá pra dormir. Ela fazia questão de deixar já a água do banho bem morninha. Não estava muito quente nem muito fria. Era como se estivesse no ponto certo. Estava na medida certa. E precisamos ter isso em mente porque a fé de muitas pessoas é morna. Muitas pessoas estão vivendo de forma morna. E onde eu cresci no sul, aproximadamente 98% das pessoas eram mornas. Era muito raro eu encontrar alguém que estivesse verdadeiramente em chamas por Jesus. E se estivessem em chamas por Jesus, eram considerados estranhos, sabe? O que é realmente perigoso, que o cristianismo morno seja normalizado. Agora vamos destacar algumas passagens, mas principalmente esta passagem que se encontra em Apocalipse 3. Vamos tirar vocês dos seus assentos. É melhor vocês apertarem os cintos. Espero que estejam sentados em algum lugar onde possam relaxar, porque a coisa vai ficar selvagem neste episódio do podcast. Temos Apocalipse 3:5. Desculpe, Apocalipse 3:15 e 16 diz o seguinte: Eu conheço as suas obras. Você não é nem frio nem quente. Com isso, você não era nem frio nem quente. Então, por seres morno, nem quente nem frio, vou cuspir-te da minha boca. Deus vomita a mornidão da sua boca. A razão pela qual as pessoas são mornas é porque não encontram a totalidade da sua satisfação em Jesus. Então eles vão colocar um pouco o pé na água, tipo, eu só quero os benefícios do reino, mas não o rei. Ou eu só quero os dons, não o doador, ele mesmo. E assim, com a mornidão, ficamos nessa área cinzenta do muro. Chamar o cristianismo de morno, ou ter essa categoria de cristianismo morno, significa que a cultura criou uma área cinzenta que não existe. Ou amamos a Deus, ou não amamos. Precisamos superar isso. Ou você ama a Deus, ou não ama. Essa área cinzenta, na verdade, não existe. E eu amo Marcos 12, quando Jesus diz: o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Jesus não diz: me dê apenas 70% do seu coração e os outros 30% você pode dar ao mundo. Ele não diz isso. Ele diz: eu quero tudo de você. Você tem que me amar com tudo de você. E ele está... Toda essa passagem são os fariseus tentando testá-lo. É tipo... qual é o maior mandamento? Tinhas que seguir 613 leis para ser justo. E Jesus resume toda a justiça nessa passagem. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Esse é o maior mandamento. Logo de cara, se você está retendo qualquer porcentagem de si mesmo de Jesus, você está desobedecendo o único mandamento que Jesus diz ser o mais importante a seguir. E assim temos que refletir sobre o nosso coração e dizer: Deus, o que não estou te dando? O que me impede de te dar tudo de mim? E temos que ser muito cautelosos e refletir sobre a nossa vida. Há esta analogia de um homem. Ele diz que teve um sonho e em seu sonho ele estava num campo de grama aberto e o campo de grama estava dividido por uma cerca. E de um lado da cerca estava Satanás e do outro lado da cerca estava Deus. Satanás olha para ele e diz: qual você quer? Você quer Deus ou você me quer? Ele disse: se você vier aqui, eu te dou tudo o que quiser. Te dou tudo o que quiser. Mas e se você for com Deus, não terá tudo o que te ofereço? E então esse sujeito está pensando. Ele pensa: cara, Jesus, você está lá, é tão bom. Mas cara, Satanás, tem coisas que eu realmente gostava. Então ele ri dos dois e fica em cima do muro. Ele diz: eu não preciso escolher nenhum de vocês. Eu posso estar dos dois lados de vocês ao mesmo tempo. E enquanto ele ri e zomba de Satanás e Deus, tudo fica escuro. E da escuridão vem Satanás. E o homem diz: não, Satanás, tipo, eu não te escolhi, eu fiquei em cima do muro, então tive um pouco de Jesus e um pouco de você. E Satanás o agarra pelo braço e o aperta com muita força e diz: o muro me pertence. Muito poderoso, pense nisso.
Não há uma área cinzenta real no fim do dia. Quando o dia do julgamento chegar, Jesus diz que nos vomitará da sua boca. Então, uma pergunta que me fazem muito e que nos fazem muito é: se sou morno, significa que vou para o inferno? Tipo, se Deus me vomitar da sua boca, significa que ainda posso ser salvo? Sério? Será que essas palavras se parecem com a descrição de um verdadeiro crente? Observem o versículo 17, logo em seguida. Pois você diz: sou rico, tenho prosperado e não preciso de nada, sem perceber que é miserável, digno de pena, pobre, cego e nu. É assim que ele descreve os mornos. Então você estava tipo, eu era cego, mas agora sou cego, não é assim que funciona, não pode ser morno para Jesus. Ou você se entrega de vez, tipo, eu amo a Deus de coração, ou não o ama. E há até um versículo bíblico em 1 ou 2 João que fala que se alguém vive, mesmo que minimamente, em qualquer tipo de escuridão, então não pode ter comunhão com a luz. Então você está querendo me dizer, Bryce, que não posso ter um pouco do mundo e um pouco de Jesus? Isso não funciona bem assim. Porque quando você está vivendo de forma morna e em cima do muro, você não alcança a plenitude de Jesus. Você não. Né? E você pensa, cara, Jesus não está me servindo. Mas quando você vive morno, não sabe como é ter Jesus de verdade na sua vida, porque não está recebendo a plenitude dele. Então temos que estar dispostos a receber a plenitude dele. E o mais louco de ser morno é que se você entender, não será mais morno. Se você entender o evangelho, não será morno. E não é como se você tivesse que trabalhar pela salvação, trabalhar pelo amor de Deus, não é isso. Mas se você simplesmente o entender, não será morno. Então você, na verdade, não precisa trabalhar para ser morno, você só precisa se render. Mas vocês têm que estar dispostos a se render, porque muitos de vocês querem se apegar a coisas. Vocês pensam, eu me rendo um pouco disso e daquilo, mas não quero aquilo. E sinto que muitos de vocês que estão ouvindo, se eu perguntasse se são mornos ou não, admitiriam que são mornos. E não estou tentando julgar vocês, mas vocês estão em chamas por Deus agora ou estão mornos? E o que me preocupa mais do que o facto de dizeres que és morno é que ouvisses este vídeo ou este podcast e o cortasses e continuasses o teu dia sem fazer nada a respeito. E a minha maior preocupação, além disso, é que você diria: estou morno. Eu sei que sou morno, mas que você quer ser morno porque planeou a sua vida para ser morno. Você não quer mais nada além de ser morno. Você planeou a sua vida inteira um pouco. Você diz: eu quero um pouco de Deus porque é bom para os meus filhos, é bom para a minha família. Um pouco de Deus é bom para o dia mal ocasional, mas eu não tenho dinheiro suficiente, preciso de uma casa maior, preciso de um pouco mais disto. E falamos sobre isso no primeiríssimo episódio, Marcos 4, a semente plantada entre os espinhos foi sufocada pelos espinhos. E essa é a fé que é plantada e que germina, mas a enganosa natureza deste mundo e as riquezas opressivas a sufocam. E as distrações deste mundo irão sufocar a sua fé e farão com que você se torne morno. E aí, o que vai fazer? Essa fé morna é muito perigosa. Não é possível ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, com o mundo. Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé. Por qual você vai viver? E sabemos que se o fundamento da nossa vida é a rocha, a quem chamamos Jesus, então viveremos sua plenitude. E é meio difícil. Eu não quero que você sinta vergonha quando eu digo isso, porque pode ser difícil quando você depositou sua confiança em tantas coisas e todas te decepcionaram, e então Jesus é seu último recurso. E você pensa: Deus, eu nem sei se posso confiar totalmente em você. Tudo me decepcionou. Mas a realidade é que mesmo que todas essas coisas tenham te decepcionado, é a única coisa que você conhece. Então você continua voltando a ela. Então, hipoteticamente, você nem sabe o que Jesus tem a oferecer para você. Então digo, haja com fé, arrisque, pois é da natureza de Deus se manifestar. E ele não pode sair do seu caráter e te falhar. Deus não vai te falhar. É impossível no seu caráter te falhar. E assim, muito desta mornidão, há pessoas que querem ser mornas, que querem os benefícios do mundo e um pouco dos benefícios do reino, mas também haverá esse estado morno de: não sei se Jesus é quem diz ser, então só quero testá-lo para ter certeza de que é quem diz ser. Mas você não pode experimentar a plenitude de Jesus a menos que entregue tudo a ele. Você sabe, tipo, eu me lembro quando eu era mais jovem, quando íamos à piscina, para descobrir se a piscina estava fria ou não, eu mergulhava meu dedo do pé lá. E eu me cansei tanto de mergulhar meu dedo do pé lá, porque isso me assustava. Às vezes me assustava ao entrar e sentir o frio que estava. Não queria pular na piscina. Eu teria muito medo de entrar. Então, finalmente, um dia,
eu simplesmente mudei minha mentalidade, decidi que ia superar isso e que ia dar um mergulho de bomba toda vez. A primeira coisa, ao entrar na piscina, sem nem sentir o quão fria estava. E no começo, quando você pula, você entra, meio que te choca, sabe? Você pula e a temperatura da água te choca por um segundo. Mas depois desse rápido momento de choque, eu estava lá, então eu estava pronto, eu estava ansioso para estar na piscina e eu amava brincar na piscina. Então, quando você se entrega totalmente a Jesus, pode haver um pequeno choque cultural, porque está mudando sua mente. Está mudando o que parecia certo para você. Então, sim, haverá um choque, mas ao mergulhar, não vai querer sair da piscina. E lembro de entrar e minha mãe gritar: saia da piscina, é hora de ir para casa. E eu não queria sair da piscina. Uma vez que você mergulha de cabeça, uma vez que você recebe Jesus por completo e experimenta a plenitude dele e percebe que há novas misericórdias e nova graça todos os dias para você, você não vai querer sair. Quero orar por duas coisas para você ao final deste episódio. Em primeiro lugar, quero orar por convicção. Que se você sente convicção agora, peço a Deus que te convença se vive num estado morno e que você realmente haja. Essa é como eu disse antes, minha maior preocupação é que você ouça este podcast, reconheça que está morno, queira ser morno, mas o interrompa e não faça nada a respeito. Mas número 2. Quero orar para que Deus toque seu coração para enviar isso a alguém morno, porque se você realmente ama as pessoas ao seu redor, você os chamará para o alto, custe o que custar, porque o amor impede o mal. Então, Jesus, eu te agradeço por este episódio do podcast. Eu te agradeço por este fardo que puseste em meu coração. Deus, eu apenas oro por convicção para que se estabeleça em quem assiste ou ouve isso agora. Jesus, darás às pessoas a convicção de sair do seu estado morno? Deus, tu dizes, prefiro que sejas quente ou frio, não quero que sejas morno. Tua palavra diz, prefiro que sejas quente ou frio. Então, Deus, nos farás ardentes? Farás as pessoas que ouvem isto ardentes e em chamas por ti? Deus, nós te amamos. E Deus, que coloques pessoas no coração dos ouvintes para enviar este episódio. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por ouvirem este episódio. Este episódio significa muito pra mim porque vivi em tanto cristianismo morno por tanto tempo e pensei que era o caminho, mas todo dia eu ia pra casa e achava que estava salvo e eu realmente não estava totalmente entregue. Ficava miserável. E, sabe, quero encorajar vocês pelo testemunho. Depois que me entreguei totalmente a Jesus, fui muito zoado depois que me entreguei totalmente. E depois que me formei no ensino médio, muitas pessoas que zombavam de mim me ligam até hoje. E eu recebi uma ligação logo depois que me mudei pra Los Angeles. Escutem, quando me mudei pra Los Angeles, Eu estava 100% entregue a Jesus, mas estava quebrado. Eu não tinha muito. não sabia onde morava, numa casa de 5 quartos com 8 pessoas. Dividia quartos, fazia isso, dividia refeições. E eu lembro de alguém que me caçoava, me ligou chorando no telefone. E eles disseram: Uai, Bryce, tenho média 4.0. Estou na faculdade dos meus sonhos. Posso ficar com quem eu quiser. Mas sou infeliz. E eles literalmente dizem: Bryce, se você está sem dinheiro, é missionário, mora em LA, na área mais cara de todo lugar, mas de alguma forma é mais alegre e feliz do que eu. Qual o segredo? Lance no fim do ano, no fim do dia. Se você não quer ser honesto em público, seja honesto consigo mesmo agora, assistindo ou ouvindo isso. Se você está num estado morno, você sabe que ainda está sofrendo e ainda está miserável. E eu te prometo, pela verdade da palavra de Deus, que Deus pode preencher este vazio que você está sentindo agora. Pessoal, se vocês gostaram deste episódio do podcast ou se gostaram dos outros, por favor, inscrevam-se no YouTube, sigam-nos no Spotify e Apple. Gente, estamos super animados para continuar a lançar estes episódios. Esperamos ter convidados em breve. Amo vocês, gente. Vemo-nos na próxima.